Sétimo ano, hoje em nossa aula de matemática, nós daremos introdução ao capítulo 7 do nosso livro. O capítulo 7, ele trabalha sobre medindo superfícies e volumes. Hoje nós iremos trabalhar com as medidas de superfície, também chamada de área das figuras planas. Vamos ver como o livro está trazendo essa explicação para nós. Acompanhe a explicação na página 210. Calculando a área de figuras. A área de uma figura plana é a medida da região delimitada por ela. Esse valor é determinado pelo número de quadrados de lado 1, unidade quadrada, que podem ser arranjados para cobrir completamente a figura. Observe que, em alguns casos, os quadrados precisam ser contados e reorganizados. Você já aprendeu a calcular áreas de algumas figuras no livro do ano anterior. Aqui vamos recordar o que foi feito lá. Veja as figuras a seguir. Então, eu quero que vocês agora observem esse desenho que está na página 210. Você tem um desenho chamado de U. O desenho U é um quadradinho. Esse quadradinho representará uma unidade de área. O desenho B, ele tem esse formato aqui, parece uma bandeirinha. Ele está desenhado neste formato, certo? Você precisa dividir em quadradinhos do mesmo tamanho do quadradinho U e contar quantos quadradinhos formam essa figura B. Veja o segundo parágrafo da explicação. Usando o quadrado U como unidade medida de área, calcularemos a área da figura B. Construindo um quadriculado pelos pontos pretos da figura B, note que 10 quadrados U se ajustam perfeitamente dentro dela. O restante da figura pode ser coberto cortando e rearranjando 2 quadrados adicionais. Sabe esses pedacinhos que sobraram, que parecem triângulos? Olha só, se fosse aqui, ó, seria esse pedaço, esse e esse. Junta esses dois, forma um quadradinho, certo? Se eu juntar esses dois, forma outro quadradinho. Foi isso que ele fez. Rearranjou as partes para formar novos quadradinhos U. Se você contar a quantidade de quadradinhos iguais a U formados dentro da figura B, você percebe que serão 12 quadradinhos de unidade U. Por isso, a área será 12. Terceiro parágrafo da página 210. Para o cálculo de áreas, podemos usar outras figuras como unidade de áreas, triângulos, hexágonos. Entretanto, usa-se mais frequentemente o quadrado por sua simplicidade. A parte de explicação é essa, mas eu gostaria, diante de solicitar os exercícios para vocês, de explicar como vocês os farão. Na página 210, do exercício 1, nós lemos o seguinte: cada quadradinho corresponde a uma unidade de área. Considerando essa informação, determine a área das seguintes regiões. Então aí vocês têm 4 figuras, as figuras A, B, C e D. Você vai contar quantos quadradinhos tem dentro de cada figura e a quantidade de quadradinhos será a área das figuras. No exercício 2, você tem o seguinte, olha, as medidas da figura a seguir são dadas em centímetros. Observe no quadro como Alan e Vitor calcularam sua área. Eles fizeram de maneiras diferentes, porém chegaram no mesmo resultado. Qual está correto? Os dois estão corretos. Vou explicar o raciocínio de cada um para que você entenda. Então, olha, o desenho do Alan é igual ao desenho do Vitor. Vamos analisar como que eles pensaram? Então, está aqui o Alan, está aqui o Vitor. Olha, o desenho é esse aqui. Vou desenhar para vocês. Esse é o desenho. Os dois têm desenhos iguais, certo?
são as dimensões do desenho? Esse lado mede 2, esse lado ele mede 5, esse lado ele mede, não tem a medida, mas se esse é 2, esse pedaço é 4, tudo isso é 6. E essa parte aqui é 2. Se tudo isso é 5, se eu quisesse só esse pedacinho, seria 3, porque 3 mais 2, 5, certo? O desenho do Vitor é a mesma coisa. Vou desenhar do lado de cá para explicar o raciocínio do Vitor. Olha, as dimensões são a mesma. 2, 5, 3, 4, 6 e 2. São essas dimensões. O que eles precisavam calcular? A área dessas duas figuras. Quando o Alan olhou o desenho, ele falou assim, olha, eu me lembro que no 6º ano, eu aprendi que para calcular a área de quadriláteros, retângulos, paralelogramos, quadrados, nós multiplicamos a base vezes a altura. Então, ele dividiu a figura em 2 retângulos. Ele passou um traço aqui, chamou essa de figura A e essa de figura B, e ficaram 2 retângulos. A figura A é um retângulo com as seguintes dimensões. Essa é a figura A. Esse pedaço vale 2, ó, porque se em cima é 2, embaixo também é 2. Do lado é 5, do lado é 5. Como que eu vou achar a área de A? Fazendo a multiplicação da base vezes a altura. 2 é a base, 5 é a altura. Substituiu na forma os valores, ficou a área de A é igual a 2 vezes 5. A área de A é igual a 10. Certo? Tem unidade de medida? Tem. As medidas estão em centímetros. Então, a área é centímetros quadrados. Porque no cálculo de área, multiplicamos duas dimensões, a base e a altura. Agora, olha só a figura B. A figura B, que o Alan dividiu o desenho dele, ó, tem esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço é 4 em cima, se é um retângulo, é 4 embaixo também. Do lado é 2, o outro lado também é 2. Então, 4 é a base, 2 é a altura. A área da figura B será base vezes altura, substituindo os valores, teremos base 4, altura 2. 4 vezes 2, 8. Então, teremos aqui 8 centímetros quadrados. Só que o exercício não me pediu a área de partes da figura, ele pediu a área total da figura. Então, a gente tem que juntar a área da parte A mais a área da parte B. Então, a área total será a área de A mais a área de B, que é 10 mais 8. A área total é igual a 18 centímetros quadrados. Essa foi a maneira que o Alan interpretou o exercício e resolveu. Porém, o Vitor, ele pensou de maneira diferente. Ele resolveu dividir a figura aqui, olha. Ao dividir, ele chamou esse retângulo de C e esse retângulo de D. E calculou, olha, C é esse retângulo aqui. Ele tem 2 aqui em cima, então aqui embaixo é 2. Aqui do lado é 3, então aqui também é 3. Então teremos a área de C é base vezes altura. Essa é a base, que é 2, e 3 será a altura. Portanto, a área de C será 2 vezes 3, que são 6 centímetros quadrados. Guarde essa informação. Vamos achar agora a área do retângulo D. O retângulo D é esse aqui. Vamos ver as dimensões dele? Aqui embaixo ele vale 6, então aqui em cima também é 6. Se do lado é 2, do outro lado também é 2, sendo que 6 será a base, 2 será a altura. A área de D será a base vezes a altura. Substitua os valores na fórmula, teremos como área de D 6 vezes 2, que são 12 centímetros quadrados. Agora que eu já tenho a área das partes, da parte C e da parte D, eu somo e encontrarei a área total. A área total será a área da parte C, que é 6, mais parte D, que é 12, portanto, 18 centímetros quadrados. Alan e Vitor pensaram de maneira diferente, porém encontraram o mesmo resultado. Quem acertou o exercício? Os dois. Qual caminho
para fazer qualquer um, aquele que você entender melhor será o caminho que você escolherá na hora de resolver os exercícios.